Expresso para o Oriente. Mergulhamos durante o tempo que quisermos em conversas intensas e profundas, inspiradoras e impactantes, com mulheres excepcionais. Uma viagem de empoderamento, de celebração da alma feminina. Porque ser mulher é uma tarefa tão difícil que nem Deus sequer se atreveu a tentar. Uma viagem com 2 passageiros e um só destino. Catarina Olim, a beleza é contemplar o sagrado. O sagrado. Boa questão, José Gabriel. Obrigada por me trazeres aqui neste Expresso para o Oriente. Eu acho que a beleza é também contemplar. Não tem de ser o sagrado, mas é um ato também de contemplação. Portanto, nós quando contemplamos vemos algo que admiramos, qualidades e que queremos trazer para nós essas qualidades. Portanto, eu diria que a beleza é contemplação, não diria o sagrado apenas. Mas conseguimos contemplar-nos a nós próprios alguma vez na vida? Conseguimos. Sem aquela questão da vaidade, contemplar-nos no todo. Conseguimos. O efeito de olhar para o espelho, sem filtros, de olhar para o espelho, é um ato de contemplação. Não estou a falar da roupagem, daquilo que está por fora, mas olhar para o espelho e até perceber determinados atos que tínhamos tido, conversas. O espelho dá-nos isso, é a contemplação. E isto? Os olhos? Os olhos também. São um espelho. Os olhos do outro não são um espelho. Apesar de eu acreditar... Bem, talvez eu tenha de concordar Vamos lá contigo. desenvolver o tema. Porque quando eu olho para o outro e para as ações que o outro tem, com os meus olhos, eu estou a olhar com os meus sapatos, os sapatos que eu calcei. E nesse sentido eu estou a inferir que aquilo que ele fez à luz do que eu faria naquela situação. Portanto, existe aqui um ato também de contemplação, com os olhos. Mas os sapatos que tu calçaste são os mesmos que te levam a tomar decisões materiais e imateriais na tua vida. Tu tens uma carreira académica, creio que foste presidente até de uma universidade, és empreendedora, diz-me mais coisas que faças, porque eu não vos conheço, eu convido-vos para a viagem para vos conhecer. O que é que fazes mais? Falaste em ser presidente, há algo que me atrai muito, que é o associativismo. E eu comecei, o associativismo é o poder das causas, de tu teres uma voz forte na sociedade e de conseguires pôr a sociedade a trabalhar e a mudar, sem ser por obrigação, mas sim porque as pessoas se juntam por causas. E eu não comecei esta viagem agora. Comecei esta viagem, neste momento sou presidente de 2 associações. Antes fui vice-presidente do Comitê Europeu de Terapeutas da Fala, fui presidente da Associação Portuguesa de Terapeutas da Fala. Deixa-me dizer, ainda agora no Rock in Rio de 2024, deste ano, portanto, treinaste, antes de entrar em palco, o número 1 do Spotify. Verdade, verdade. Deixa-me então só concluir esta área do associativismo, mas na universidade fui presidente da Associação de Estudantes, no secundário fui presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária. E esta necessidade e vontade de falar, para mim é importante, que é, se calhar, quando muitos se calam, eu quero ter uma voz. Portanto, quando falavas em ser presidente, eu levei logo para a área do voluntariado. Fui diretora de uma business school, sim, de uma universidade, e depois tenho a carreira universitária, sim, porque eu acho que aquilo que me atrai mais é muito este poder de influenciar o outro. Portanto, dar aulas é algo que não sei, que me enche, porque é entregar algo de onde eu saio muito mais rica do que entro. E o que é que gostas de dar mais? Porque a Agora vida é espera, dar. estás-me a fazer tantas perguntas. Falavas há Eu não pouco faço perguntas, estamos a conversar. Mas falavas há pouco da questão Lembras-te dos almoços? Vamos aos almoços. Verdade. Já vamos. Falavas há pouco da questão do Rock in Rio, que para mim foi um desafio grande, porque de repente dizem, este é o artista número 1 do Spotify e ele precisa da tua ajuda. Como é que o artista número 1 do Spotify mundial precisa da minha ajuda? Espera, o que é que eu posso fazer com ele? O que é que lhe posso trazer de valor? Como é que é essa pessoa enquanto pessoa? E de repente conheço e começamos a trabalhar e trabalhamos voz, qualidade vocal, projeção, resistência, credibilidade, como dar entrevistas, como chegar ao outro, como aguentar estar em cima do palco enquanto está a cantar e aos saltos e tudo isso, e percebemos que este poder da comunicação que as pessoas pensam e olham como um dom, não é bem um dom, não nasce connosco, pode ser trabalhado
Eu gosto realmente de ter a pessoa no palco e colocá-la, ajudá-la a brilhar. Acho que gosto de ser aquela pessoa que estou por trás. Mas atrai-te Ajudá-la. eu chamo-lhe a imaterialidade do que também colocas nesse treino, nesse trabalho, a parte imaterial, a parte não técnica. Atrai-me. E é muito engraçado porque quando algumas pessoas souberam que eu ia treinar, eu não disse quem era o artista, por Pois uma não. questão de confidencialidade. Pois não. Depois ele acabou por publicar fotografias, portanto eu pude assumir isso em Eu público, soube hoje ou ontem quem era. por confidencialidade, porque eu faço sempre com os clientes, quer sejam políticos, Claro, jornalistas claro. ou artistas, e as pessoas diziam, vai pagar-te muito bem. Ou seja, as pessoas tinham sempre este foco na parte material do treino. E para mim não, para mim era o que eu ia crescer com aquela pessoa. É que é aí que eu quero chegar. É que eu também dou formação, como sabes, e quando damos formação, mais do que ensinar, no meu caso, eu aprendo muito mais. Muito mais não, mas eu aprendo muito, ensino, mas aprendo muito também com cada uma das pessoas. Porquê? Porque gostamos de pessoas, de humanos. Não, eu diria que quando tu transmites algo a alguém, se estás a fazê-lo por amor, por paixão, e eu coloco a paixão no meu trabalho, eu estou extremamente entusiasmada com isso. E se eu estou apaixonada por aquilo que faço, se coloco o máximo de mim naquilo que faço, saio muito mais rica. Porque vou colocar o máximo de mim e vou trazer aquela pessoa. Quando eu dou uma formação, perguntam muito como é que sabes que a tua formação foi um sucesso ou uma formação de sucesso, depende do formador. Não quero aqui colocar percentagens, mas uma formação de sucesso depende do formador e dos formandos. O formador tem de estar ali de alma, de paixão e tem de ter algo para entregar, mas os formandos também têm de E a querer parte aprender. imaterial, e não depende também de tu saís a porta e sentires valeu tanto a pena. É sempre o que sinto quando saio das minhas formações, valeu tanto a pena, sejam pagas, sejam gratuitas. E é isso que tu sentes, quando sentes que te encheram, que aprendeste também algo, valeu a pena. Sim, sem dúvida. Vamos entrar aqui um pouco numa intimidade, porque nós não estamos aqui para enganar ninguém. Nós conhecemos há quanto tempo? Há séculos, mas há quanto tempo literalmente? Mais ou menos. A questão é interessante. Eu não É vou, se esta é uma não vou pergunta, cometer em confidências. se esta é uma pergunta literal ou não, porque É literal neste caso. nós conhecemos há meses. Há meses. De falarmos, portanto, estivemos Não- juntos em eventos, Sim, mas não de nos falarmos e conhecíamos. E conversarmos. conhecemos, eu não vou revelar, numa situação completamente inusitada, numa noite, depois de um jantar, Atenção, numa noite, depois de um jantar, isto não é o que onde parece. havia mais 3 pessoas presentes nesse jantar e que, curiosamente, no final dessa noite, ficámos os 4 a conversar, sem nos conhecermos de lado nenhum. O que eu quero saber é, porque é que nós almoçamos todos os meses uma vez os 4? Eu, tu e as outras passageiras deste Expresso do Oriente, porque são mulheres excepcionais. Porquê é que almoçamos? Porquê é que trocamos mensagens quase diariamente? Porquê é que, em meses, 4 pessoas diferentes, de latitudes diferentes, partilham tanto como se conhecessem há séculos? Por isso eu te perguntei, há quantos séculos nos conhecemos? A pergunta que tu fazes faz-me voltar à questão inicial do associativismo e do trabalhar em prol da comunidade. O que nos uniu, como te recordas, foi termos uma pessoa que tinha muito valor do ponto de vista do desporto, mas precisava de apoio. E nenhum de nós E estava conhecemos ligado. esse caso casualmente, num outro Sim. evento. Não tínhamos nada a ver com aquilo. Sim. Ouvimos uma história. Não conhecíamos a pessoa em si, mas sentimos que poderíamos fazer algo. E aqui foi um pouco o que é que cada um de nós pode aportar de valor. Eu posso trazer isto, eu posso conseguir formação, eu posso conseguir projeção na televisão, por exemplo, eu posso conseguir que empresas patrocinem e de repente estamos ali 4 pessoas até que aquele sítio feche e os empregados tenham de nos dizer Lembras-te, que quer iam que nós fechar, fechamos o portão para que ir iam dormir. fechar e que tínhamos de ir embora a tentar ver o que é que podíamos fazer Mas por depois aquela não pessoa. esperámos mais até voltar a estar juntos. O que é que aconteceu entre 4 seres humanos que não se conheciam? Porque é que nós temos esta, eu chamo-lhe egrégora, esta energia entre nós os 4? É a imaterialidade, se calhar que falavas há pouco. Levando isto para o lado das empresas, e hoje em dia falamos muito Sim, de porque não falamos só de liderança. materialidade aqui. Não, falamos muito de liderança e há um termo que eu adoro, que é a liderança humanizada, que é o olhar para as pessoas e que eu quase que diria que se pode relacionar aqui com questões ligadas ao tão falado ESG e aos ODS. Traduz primeiro, por favor. Muito bem, quando falamos em ESG, no famoso relatório
Environment, Social and Governance. É um relatório que é feito para avaliar o risco de uma empresa e que vai para além da questão ambiental, apesar das pessoas focarem muito no ambiental. O ambiental poderá ter sido o início desse relatório, mas depois temos questões importantes, como as questões sociais e as questões de governança. E outra palavra estranha? Os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que fazem parte da nossa Eu estou a agenda fazer figura de europeia. burro, mas- Não estás, não estás. Mas que tem a ver com o impacto que nós temos no planeta, mas também nas pessoas. Hoje em dia temos uma inversão, porque enquanto que se fala muito na questão da importância do ambiente, percebemos que a governança assume uma importância ainda maior. E daí, na Europa, já se falar em GPP, Governance for People and Planet, o que significa que é uma boa governança que leva a um bom impacto ambiental e a um bom impacto nas pessoas. E então voltamos à questão do que nos une e da liderança humanizada. Estava a ver que ias fugir. Não, Eu de sei todo. que não foges, De todo, mas- não. Tenho aqui o mapa mental da comunicação bem organizado, até porque o que eu faço é trabalhar pessoas para a comunicação em público. Mas voltamos aqui a esta questão que para mim é essencial, que é uma liderança não pode estar focada só nos números. Uma liderança tem de estar focada no impacto que causa nas pessoas. E isto quer falemos de uma pequena empresa, de uma empresa média ou de uma empresa grande. A liderança, a mudança de mentalidade tem de começar em quem governa. Tem de começar num top-down, não pode começar por baixo. Ou seja, quando vemos, e então aqui entra também a área que eu trabalho, a área da formação. O que é que fazem as grandes empresas? Mandam as suas equipas para formação. Primeiro, que a formação é obrigatória, as 40 horas de formação anual, 40 se não me engano, espero não estar enganada. As 40 horas de formação anuais são obrigatórias, então mandam as equipas para formação. E depois as pessoas vão às formações e retornam aos seus locais de trabalho com aquela ideia de fazer diferente, porque E aprenderam. depois não conseguem. Quando chegam aos seus locais de trabalho, têm um conjunto de pessoas que sempre fizeram daquela forma. Não lhes quer chamar velhos do Restelo, mas sempre fizeram daquela forma. E se daquela forma funcionou, porque é que eu vou implementar uma nova forma de fazer que alguém que foi para uma formação, até esteve fora do local de trabalho, teve de férias, que é esta a visão, esteve fora, deixou aqui o trabalho com outros, porque é que eu vou implementar isto? E decidem não mudar. Por isso, na minha opinião, esta questão da formação, que é essencial, tem de começar de cima. Da Então mudança voltemos tem a de nós começar os de cima. quatro. Porque vocês as três são mulheres gestoras de topo. Conhecemos-nos ali. A história é muito simples. Ouvimos uma conversa de uma bodyboarder que ia para um campeonato do mundo, não tinha dinheiro, e de repente nós num jantar do nada estávamos cá fora a falar, vamos ajudar esta miúda que nem sequer tínhamos contactos. Esse foi o leitmotiv. Porque é que nós, hoje, ainda esta semana, creio, a semana passada, voltámos a almoçar juntos, todos os meses. Porque é que falamos todos os dias? O que é que nos uniu enquanto humanos que não se conheciam de lado nenhum? Eu acho que Não foi a queda de alguém dentro de um buraco. Não, é verdade, Enquanto as outras é duas verdade. pessoas nem deram É conta, verdade, estavam sim. tão entretidas a falar. eu nessa noite caí. É verdade, é verdade. Mas a Bendita amizade... queda. Não, a amizade tem algo também de imaterialidade. Portanto, a amizade tem algo... São pessoas que têm, na minha opinião, valores em comum. Portanto, as pessoas podem ter profissões diferentes, posições sociais diferentes, fisicamente ser diferentes, sexualmente ser diferentes, mas há algo que é comum e são os valores. E quando os valores são comuns, as pessoas têm vontade de estar juntas. Mas como é que nós com esses conseguimos mesmos apurar que tínhamos valores valores? muito idênticos, posicionamentos de vida muito idênticos, numa conversa a seguir a um jantar que foi do nada? Talvez pela vontade de dar Ou e de pela abraçar aquele... genuinidade que Talvez, tínhamos? e inclusive é de abraçar o desconhecido. Repara, estamos aqui num expresso para o Oriente. O que é que me fascina é entrar numa viagem de comboio contigo, em que eu não faço a mínima ideia que perguntas vão ser feitas, que vai ser transmitido, que vai estar no ar bastante tempo e que há sempre uma exposição, sempre que nós falamos e que somos gravados e que depois somos colocados no público. O que é que me atrai? Talvez seja a questão do Oriente. Eu já viajei para todos os continentes, mas nunca fui para o Oriente. Portanto, isto é uma viagem no desconhecido Mas para sabes mim porque é que o expresso é para o Oriente? e não do Oriente. Porque Diz-me. a mulher é o único ser que concebe. Logo, é o único ser de luz. É o único ser que transporta e cria luz. E o Oriente é onde está a luz. É para lá que caminhamos nesta viagem. Por isso é que as paisagens têm sido tão bonitas, estas que temos visto. Estás bem nessa cadeira, nesta carruagem? Estou?
Pronto, isso é o essencial. Estou. Deixa-me Agora vou- contar-te que há muitos Conta anos, porque eu a seguir vou-te fazer uma pequena provocação. há muitos anos fiz uma viagem de comboio em que regressava de um congresso de Itália, se não me... de Itália, sim, e senta-se na mesma carruagem que eu, um indiano, e do nada começa a falar comigo. Nós estávamos num lugar, no comboio, daqueles lugares de 4 pessoas, portanto, estavam ali mais 2 pessoas, e ele começa a falar comigo. E nós fazemos juntos um percurso de cerca de 40 minutos. Não é muito. E nesses 40 minutos, nós fomos ao mais fundo das questões. Nós debatemos tanta coisa que como se nos conhecêssemos há séculos. É que às vezes é também com Há os séculos. desconhecidos com quem nós abrimos mais o coração até, não é? Há séculos. Portanto, isto para dizer que nós temos, se calhar, um conjunto de almas, gêmeas ou não, com quem nos vamos cruzando e quando temos a sorte de nos cruzar com elas, se calhar temos esta vontade Tu de acreditas falar e de nisso, das aprofundar. almas que se cruzam, das energias que pairam? Como é que te posicionas? Isso tem a ver com isso? Tem a ver com Deus? Tem a ver com fé? Como é que te posicionas nessa questão das almas? Tu é que falaste das almas, não fui eu. Agora- Eu partilho da mesma ideia. Acho que somos 4 almas fundidas numa. Agora entraste aqui numa pergunta difícil. Eu acho que as pessoas dizem muito que o ser humano é um ser com alma. E eu às vezes vejo quase de outra forma, que o ser humano é uma alma revestida por um corpo. Portanto, sim, eu diria que sim, que acredito. Não querendo entrar muito nisso, acho que não é o nosso tópico e iríamos estar aqui horas, mas diria que E sim. poderíamos. Eu vou-te fazer uma pequena provocação, mas que não tem nada a ver com nada de real. Percebes a mensagem? A pequena provocação é esta, até porque já estava escrito. A lealdade nas pequenas ações é uma força transformadora, não é? A lealdade nas pequenas ações é uma força brutal e transformadora. Sim, sim. Eu estou aqui a tentar. É uma pergunta complexa, mas eu vou dividi-la em 2 partes. Uma, a questão das pequenas ações. Volta à questão das empresas. Volta à questão da mudança, mas também das pessoas. É através de pequenas ações que tu consegues uma mudança, quer seja num ser humano, quer seja numa empresa. Tu não consegues uma mudança pegar numa pessoa e a pessoa diz que tem vontade de mudar e tu mudares tudo naquela pessoa. Isso não se consegue. Vamos fazendo pequenas mudanças na forma como comunica, na forma como encara o outro, na forma como reage. Portanto, pequenas mudanças. Por outro lado, falas na questão da lealdade. Apesar de fazermos mudanças, eu acho que é essencial uma lealdade para connosco próprios. Mais uma vez voltamos aos valores. Quais é que são os meus valores? Portanto, por muito que eu queira a mudança, eu tenho de ser leal para com os meus valores. E às vezes, do ponto de vista empresarial, e eu tive recentemente uma experiência em que passei por isso, por muito que eu quisesse trazer a mudança para uma empresa, eu não consegui fazer essa mudança, não porque essa empresa fosse melhor ou pior do que a forma como eu via que as empresas deveriam ser, mas porque essa empresa não tinha os mesmos valores que eu. E ao não ter os mesmos valores, eu não consegui levar a mudança. O que é curioso. Isso traz frustração. Sobretudo, estamos a falar de lideranças. Traz frustração quando tu tens condições, sabes o que queres e não consegues. A mim traz-me muita, porque eu entro num projeto sempre com o objetivo, desenho um mapa mental de onde é que quero chegar e muitas vezes não chego. No final eu não chego ao que me tinha proposto, até porque vão surgindo outras questões que vão mudando o meu objetivo ou que vão mudando o rumo dos acontecimentos. Mas não conseguir trazer nenhuma mudança, para mim, pessoalmente, é uma frustração grande, porque eu considero que venho com a caixa de ferramentas para fazer essa mudança, considero que existe espaço para fazer, considero que existe necessidade no mercado, o mercado está aberto, o mercado precisa da mudança. As empresas às vezes envelheceram, elas não sabem... Tu falas muito de empresas, falas muito contigo. Não, mas as empresas e as pessoas também, nós se calhar também podemos ser quase que uma empresa, quase como aquela pessoa que tem 30 anos mas já morreu e ainda não sabe. Há tantas. E depois há outras pessoas que têm 80 e têm uma vida uma idade maravilhosa. mental de Sim, 20 ou de sim, 30. sim. E há empresas que têm 30 anos e é como se tivessem 80.
Portanto, eu diria quase que empresas, pessoas, e eu sei que isto é, se calhar, sobre mim, mas é também sobre o meu papel do ponto de vista profissional. Portanto, eu tenho de falar em empresas, que é com empresas que lido, empresas e pessoas. Já alguma vez te perguntaste, sozinha, a ti própria, quem sou eu? Às vezes, quem sou eu, qual o meu papel, e às vezes quase que diria que consigo fazer isto de duas formas, que é quem sou eu, Catarina, como é que eu penso que os outros me veem e como é que, de três formas, como é que eu gostaria que os outros me vissem. Então, como é que te vês? Como é que gostarias que te vissem? E a outra forma que eu não fixei, desculpa. Eu não estava à espera dessa pergunta, se fosse dizia só uma opção. Como é que te vês? Como é que me vejo? Eu vejo como Não é como é que vês, é como é Sim. que olhas para ti cá para dentro. Sim. Eu acho que olho para mim como um ser de coração. Eu reajo muito com o coração, com a emoção. Portanto, sou uma pessoa que quer levar a emoção. A mulher pensa muito com o para coração e raciocina, não, ao contrário. Como é que é? Raciocina muito com o coração, não. Pensa muito com o coração ocupa o lugar da cabeça, é a troca. É isso que é ser mulher na sua dimensão, é usar o coração quase como cérebro. Eu acho que a mulher tem esta questão do Ainda faltam as sexto outras duas sentido, partes. ou da percepção chamada extrasensorial, que é ou da sensibilidade Mas isso feminina, não será mais do que o sexto sentido? ou da sensibilidade feminina. Eu acho que isto tem muito a ver também com o coração. Mas eu não considero, quando se pensa que a mulher, por causa disto, não consegue ser uma pessoa que analise e que tenha uma visão também fria. Não, era o contrário, e é lógica. ter essa visão analítica juntinho à emoção, o que é um privilégio e é um trunfo, era aí que eu queria chegar. Eu diria que sim, que a mulher tem essa influência também e consegue ver isso, consegue ver quase uma visão mais abrangente. Quase imagina como uma águia. Consegue estar a pairar e ver tudo. Consegue ver o comportamento, mas consegue também imaginar a pessoa e imaginar aquela pessoa no seu seio familiar e tentar justificar. Eu vejo muita mulher assim. E como é que tu gostavas que vissem a Catarina? Como é que eu gostava de ser reconhecida? Acho que gostava de ser reconhecida de uma forma mais fria e menos emotiva, como sou e como sei que sou. Porquê? Porquê é que nós, humanos, temos que esconder a emoção? Porquê é que nós, humanos, temos que ser maus e não podemos ser bons? Emocionar é bom, não é uma coisa trágica. Até porque na tragédia há beleza, na morte há beleza em tudo. Qual é o problema de nos emocionarmos? Porque Sabes uma coisa? Não te esqueças que vais dizer. Eu hoje à noite vou-me emocionar, porque vou fazer uma coisa que sei que me vou emocionar. E eu emociono-me sempre que ouço uma música de uma determinada pessoa que vai estar também no Expresso do Oriente. Por isso é que eu a convidei. É incrível, eu choro literalmente sempre. Se eu ouvir a música agora durante 10 minutos, estou a chorar. fico Porque já tem- com alguma curiosidade, já estou a pensar quem é que são as pessoas que Em me possam fazer português, chorar. gente da minha terra. Ah, muito bem. Mas por outras muitas razões. Mas estavas a dizer, como é que gostas que te vejam, Catarina? Profissionalmente, Não, como mulher que é nessa dimensão que aqui estás. como Como mulher, ser. como uma pessoa com um impacto que traz a mudança às pessoas onde toca e às comunidades onde toca. E preocupa-te a forma como te veem? Preocupa-me, acho que seria hipócrita eu dizer não me interessa o que os outros pensam. Claro que me preocupa. a É que é forma incrível, como toda a veem. gente diz, não, eu não quero saber o que falam sobre mim. Eu quero saber o que falam sobre mim. Eu quero saber o que pensam sobre mim. Como é que eu posso evoluir se eu não souber, se eu não tiver o teu feedback? Como é que eu evoluo como humano, como pessoa? Não é? Preocupa-me, apesar de não do ponto de vista de redes sociais, porque como sabes eu sou uma pessoa Sim, que tens vivo uma publicação na tua conta de Instagram. Tenho Eu sei, uma publicação na minha Deve ser conta a de única pessoa Instagram. com uma publicação na conta do Instagram. e tenho vivo És uma sortuda. o joy of missing out e vivo muito feliz com isso, muito feliz com isso mesmo. Esta também não é fácil, mas é uma curiosidade que eu tenho, porque nesta viagem eu tento sempre entrar dentro de vocês, tento sempre perceber um pouco esse lado da carruagem. Ser mulher é, sobretudo, ser um estado de alma. Vou ter de te pedir que me digas o que é que queres dizer com essa pergunta. Porque eu quero perceber-te
numa outra dimensão. Eu quero perceber-te na dimensão verdadeiramente humana. Ser mulher é ser diferente. Isto não tem nada de feminismo. Ser mulher, pelas razões que expliquei, o Oriente, a luz, é um ser único. Ou não é? Talvez aqui possa trazer... Nada de feminismo. Não. Nada de feminismo, mas a questão da maternidade, que é a mulher, ao carregar dentro de si um ser... Mas também pode ser injusto eu dizer isso, porque então alguém que não foi mãe não pode sentir isto. A Portanto, matria... Eu não consigo dizer a palavra. maternalidade. Matria... Não consigo. Mas depois podemos marcar aí uma consulta e podemos trabalhar isto fora deste Tu trabalhas contexto. a voz, portanto eu como Essa área que eu comunicador preciso trabalho. também de trabalhar. É essa Sim, área que eu sim, trabalho, sim. depois marcamos. Mas a mulher, ao ter um ser dentro de si, sente esta responsabilidade pelo ser que vai nascer e pela a transformação também que possa vir a ocorrer nesse ser. Portanto, eu diria que sim. Estamos quase a chegar ao final da viagem. A viagem demora tempo, a vida demora tempo, o tempo está sempre presente. O que é o tempo para ti? Tocas no ponto mais interessante para mim, que é a questão do tempo. O tempo é a única coisa que não podemos comprar. Às vezes, quando é, por exemplo, final de ano e as pessoas têm os seus desejos para o ano novo, e normalmente desejam saúde, paz, e eu desejo sempre tempo. Porque o tempo é a única coisa que não podes comprar. E ao contrário do que muitas pessoas dizem, eu posso comprar a saúde. Desculpa, não posso comprar a saúde. Não, a saúde eu posso comprar. Se eu tiver meios financeiros, eu posso ouvir uma segunda opinião, ir a um médico melhor, fazer exames, estar sempre em cima da minha saúde. Até podes comprar uma máquina a quem teu amado está ligado e dar-lhe vida. Exatamente. Posso Posso comprar mais tratamentos de reabilitação. Durante muitos anos eu trabalhei nesta área da reabilitação. Portanto, podes comprar mais tratamentos. Não quer dizer que possas comprar tudo na área da saúde, infelizmente. Mas o tempo, não podes. O tempo é um decisor ou é um amigo? Deixa-me acabar só aqui o meu raciocínio. O tempo tu não podes comprar. Aliás, se tu reparares, é muito curioso, as aplicações que nós temos no telemóvel, as aplicações decidem em função do tempo. Tu, quando decides que queres ir daqui para outro local e colocas isso no Waze, o Waze dá-te o caminho mais rápido. Não te dá o mais barato. Não te dá aquele em que vais gastar menos quilómetros. Mas é que o tempo divide-se em fatias. É o tempo das decisões, é o tempo do Waze, é o tempo de respirar, é o tempo de sorrir. Isto para te dizer que a aplicação dá-te o caminho mais rápido. Tu preferes ter as tuas passwords automáticas para entrar automaticamente. Tu preferes ter um telemóvel no e-mail que ao carregares no e-mail podes ligar diretamente para a pessoa. Já viste quando te queres inscrever num evento e tens de escrever o mail que está lá à mão porque está num PDF e tu não consegues copiar, por exemplo, para te inscrever. Mas eu referia mais, Catarina, ao tempo que corre e que nós não controlamos, ao tempo que nos permite fazer essas coisas todas. Isto leva-me a isso, que é, o tempo é um valor enorme que nós temos. Portanto, a questão é, o que é que eu faço do meu tempo? Como é que eu o uso? E quando tu olhas, a vida é como descer uma colina. Colocas uma bola a descer uma colina e ela nunca vai andar para trás. Portanto, na vida tu estás sempre a andar para a frente. E a única garantia que tu tens é que ela um dia vai chegar ao fim e vai deixar de rolar. Portanto, a tua vida foi o que é que tu fizeste entre o intervalo em que a bola começou a descer aquela colina e o momento em que chegou lá abaixo. Ou então durante o tempo em que se divide em tempo, porque o tempo divide-se em tempo. Como é que tu usaste esse tempo? Portanto, eu profissionalmente estou muito feliz porque há vários anos que eu consigo gerir o meu tempo da forma como eu gosto e consegui tentar, não posso dizer conseguir porque acho que não consigo tanto quanto gostaria, mas tentar integrar as várias dimensões da minha vida nesse tempo. Portanto, uma dimensão profissional, tudo bem, importante, essencial, mas depois uma dimensão familiar ou social, mas também depois aquela dimensão, aquele espaço para mim própria, para além, claro, do descanso. Não sei se ouviste o barulho do comboio, da carruagem da frente. Estamos mesmo a chegar à estação. Gostaste da paisagem? Imenso. O que é que gostaste mais da paisagem toda que viste? Da paisagem, estes campos, este infinito, o verde, flores pelo caminho. E a imaterialidade? A imaterialidade, a vida que foi passando enquanto íamos nesta carruagem. Foi passando e foi muito saborosa a viagem. Obrigada, Catarina. Obrigada também. Não digo, como sempre, quem será a próxima convidada, porque quero deixar essa expectativa,
mas a julgar por todas as outras anteriores, eu acho que devia ver o próximo episódio. Bem-aja. Obrigado. Obrigada.